Olá, seja bem-vindo ao mundo de regeneração. Sinta-se em casa, sinta-se no seu mundo, aqui no nosso canal, iniciando mais uma leitura, mais um capítulo do livro Transição Planetária de Divaldo Franco. Isso, vamos continuar a leitura aqui do capítulo 3, que vai ser a mensagem revelação. Mas antes de começar, agradeço a vocês que estão se inscrevendo no canal. E aproveite, inscreva-se, clique aí no sininho das notificações e fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo aqui no canal Mundo de Regeneração, tá ok? Vamos continuando então o estudo, a leitura e o estudo, né? Porque a gente está aprendendo junto aqui. No capítulo 3, então, o tema é a mensagem revelação. Ainda não sairemos do quase êxtase, quando o nosso dirigente acercou-se do visitante ilustre e saudou-o com deferência e carinho. Ato contínuo, levou à tribuna e concedeu-lhe a palavra. O nobre espírito agradeceu com um sorriso jovial e iniciou a sua exposição. Veneráveis administradores, almas irmãs, nossas de todas as dimensões. Legal, de todas as dimensões, hein? Então tinha gente de dimensões diferentes lá mesmo. E o visitante ilustre era o Orion, que estava sendo esperado no recinto de eventos, na colônia em que eles estavam habitando. Sim, é legal que ele até, na sequência ele até fala aqui mesmo, ó, saudamo-nos todos em nome do Senhor do Universo, representando a forma esfera de amor que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais, constituída de fótons que formam uma luminosidade em tons azuis. Aqui estamos atendendo à invitação do sublime governador do planeta terrestre. Quem que é o governador do planeta terrestre? Jesus Cristo. Jesus Cristo, isso. Aqui ele fala, né, da origem dele, de uma das origens instaladas nas Pleiades, e que ele veio a mando de Jesus Cristo, né? Ele continua falando, né? Embora sem condições de falar em nome dos nossos guias espirituais, trago o compromisso de contribuir convosco no programa de elevação da humanidade, através de reencarnações de servidores do bem, adrede a preparados para o Mister Sublime. Ou seja, que ele fala aqui do projeto que eles estavam elaborando, né, a respeito de encarnações de pessoas, espíritos na humanidade, né, que viriam para contribuir para um avanço, né, da humanidade de um modo geral, em todos os sentidos, né. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, ou seja, seres extraterrestres, habitantes de outros planetas, né, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando moderadores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem seus habitantes. Aqui está falando do início da formação do mundo, ó, até chegar na formação agora dos habitantes da forma humanoide que nós temos, né? Sim, sendo que na leitura passada eles se referiram já desde os sumérios, né? Até o século XIX, foi feito aquele discurso passando pelos contatos com os extraterrestres. Em vários momentos, né, da história. Sim, que são chamados de várias formas, né? Deuses, anjos e até demônios. Sim. Da constelação de Cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos retornaram, felizes aos lares queridos. Aqui quando cita a constelação de Cocheiro, está se referindo ao povo de Capela, o povo que veio de Capela, que está se referindo a eles, que há milhares de anos vieram aqui na Terra, o planeta deles estava passando, né, por essa fase de transição, de expiação e provas para o mundo de regeneração. E os habitantes desse planeta que não estavam preparados para essa transição, muitos deles encarnaram aqui na Terra, né? Que ainda estavam num estágio mais primitivo e encarnaram aqui na Terra, auxiliando nos avanços da humanidade, como, por exemplo, nos povos egípcios, né? Seriam descendentes do povo que viveu em Capela, na constelação do Cocheiro.
Em outras oportunidades luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre, a fim de apresentarem suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando os seus habitantes a crescer em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Todos esses, como a gente comentou, né, no vídeo anterior, isso aqui são todos itens, né, que esses seres ajudam, né, aos mundos, à humanidade, a crescer com esses deuses, né. E só acrescentando, você falou dos exilados de Capela, né, que estiveram no planeta Terra, fazendo a própria evolução e ajudando aqui também. Não podemos deixar de citar que essa história toda está em um outro livro, né, com esse título, Exilados de Capela, do autor Edgar Armond. Sim, sim. É um livro muito bom pra gente estar estudando também. E num livro de Chico Xavier também, né? Também, Caminho da Luz. Caminho da Luz. Em 2 livros fala dos exilados de Capela. Nada obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área de inteligência e não do sentimento, assim explicando o atual estágio de evolução em que se encontram, rico de conhecimentos e pobre de edificações espirituais. É o momento da Terra, né? O ser humano evoluiu muito em tecnologia, principalmente no último século. Olha em 100 anos, quanto de tecnologia que a gente evoluiu, né? Mas na parte moral não acompanhou, né, essa evolução. Acabou ficando mais para trás. E esses seres vieram com esse propósito disso, de fazer essa evolução também moral na humanidade, né? Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre impacto de meteoros que alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico, embora as destruições que na ocasião ocorrem, tendo sempre em vista o progresso, assim obedecendo a planificação superior com o objetivo de alcançar seu alto nível de mundo de regeneração. Tudo isso para chegar no estágio que a gente quer chegar, né? Que é o mundo de regeneração, né? Concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre, que avança moralmente nas paisagens dos orbes felizes. Incontáveis membros das tribos bárbaras do passado, que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedissem o desenvolvimento do planeta, renascem como formosas constituições orgânicas, frutos da seleção natural, entretanto, assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Apresentando-se exóticos, uns agressivos, outros buscando as origens primevas, em reações inconscientes contra a sociedade progressista, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Fruem de excelente ocasião, que mal baratada os recambiará a mundos primitivos, dos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes de que serão defrontadas. Ou seja, mesmo se tiver o espírito muito evoluído, né? Mas se moralmente ele não estiver evoluído, aqui fala que pode voltar para o mundo primitivo, né? Mais uma vez fala aqui do mundo inferior, né? Na verdade, nem seria uma volta, né? Que essa consciência não saiu do primitivismo. Sim. Imagina aí uma pessoa, por mais moderna, aparentemente que ela seja, se ela está envolvida em maus tratos ao planeta, aos animais, corrupção, se aproveita da fome, da miséria. Esse tipo de consciência não está ainda num mundo evoluído, né? É uma consciência presa ainda ao primitivismo. Então, nessa transição planetária, o que vai passar a acontecer é que cada consciência vai se ligando ao mundo em que lhe cabe, em que ela se melhor ajusta. Então, sim, não é porque estamos aqui vivendo no conforto moderno que estamos tão evoluídos assim, né? Sim, mentalmente, moralmente. Então, ainda há consciências que, apesar de ter essa oportunidade,
de estar aqui com toda essa tecnologia, na mente ainda tem o primitivismo, né? Sim, com certeza. E continuando aqui, ó, repete-se de certo modo o exílio bíblico de Lúcifer e de seus comparsas, no rumo de instâncias compatíveis com seu nível emocional grosseiro, onde a saudade e a melancolia lhe se instalarão, estimulando-os à conquista do patrimônio do amor, desperdiçado na rudeza, e então lutarão com afã para a conquista do bem. Ei-los em diversos períodos da cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas, mas raramente aproveitadas, cuja densidade vibratória já não lhe permite, por enquanto, o renascimento em um novo mundo em construção. É isso que você falou, né? Da energia da pessoa, da vibração da pessoa não está adequada, né? A densidade do planeta, e acaba não podendo renascer, né? Reencarnar num planeta, num mundo em construção, em evolução, né? E por vibração, quem não está acostumado com esse tipo de linguagem, podemos entender como vibração como tipo de pensamento? Sim, isso mesmo, tipo de pensamento. O que você pensa, eu não lembro se a gente comentou, mas o pensamento ele pode materializar o que você quer, né? Então, o tipo de pensamento que você tem é o que pode atrair coisas boas ou coisas ruins para sua vida, né? Então, o pensamento também, nesse sentido, também funciona, porque de acordo com o pensamento que você está, a energia, a densidade e a vibração que você está, é o mundo que você vai encarnar e vai viver, né? O emissário silenciou-se suavemente e repassou os olhos luminosos pelo imenso auditório, mergulhado em quietude e reflexão, absorvendo-lhes cada palavra, logo prosseguindo. As moradas do Pai são em número infinito, ou seja, os planetas habitados, né, do universo. São em números infinitos, mantendo como é compreensível intercâmbio de membros, ou seja, intercâmbio de almas, né? Ou pessoas que encarnam num outro planeta, uma pessoa que está mais moralmente avançada, por exemplo, se está vivendo de repente num mundo feliz, ela pode encarnar sim num mundo que está em expiação e prova, mas no sentido aí já é outra coisa, aí já no sentido de ajudar no avanço do planeta, né? Já não tem a ver com a vibração dela, seria no sentido como se fosse uma missão, né? A missão de ajudar na evolução daquele mundo, né? E essas nomenclaturas de mundo de expiação e prova, primitivo, felizes, de regeneração, está melhor explicada num vídeo aqui no canal. Sim, o projeto Mundo de Regeneração tem lá. Sim, o vídeo Pluralidade de Mundos, que nós vamos deixar na descrição ou no primeiro comentário, para quem quiser dar uma passadinha para rever esses conceitos lá. Continuando aqui, deixa eu ver. De modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento. A sublime lei de permuta funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual. Da mesma forma que a nossa esfera descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Outros missionários da educação, da solidariedade, que muito se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão sempre de retorno contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com mais celeridade. Nesse sentido, o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes, que participarão do ágape iluminativo. Conforme o egrégio codificador do Espiritismo referiu-se à sua obra magistral, A Gênese, constituída por todos aqueles que se afeiçoem à verdade e se esforcem por edificar-se, elaborando em favor do próximo e da sociedade do qual em todo. Esse livro, A Gênese, ele ali conta, né, desde a criação, conta desde o Big Bang, né, desde como surgiu, como foi a criação do Big Bang, a criação dos planetas, as primeiras formas de vida, desde unicelulares aqui na Terra, passa por todas as gerações, por todos os povos que já colonizaram o planeta, e até chegar nos dias atuais. Né? Esse livro é muito bom para quem puder ler, é um ótimo complemento, A Gênese. De Allan Kardec. De Allan Kardec, isso.
Deste modo, qual ocorre em outros orbes, ou seja, em outros mundos, chega o momento que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos. Ou seja, igual a Vanessa falou, tem as escalas dos mundos, né? É a escala que a gente está passando, de expiação e provas para regeneração. Aqui fala que todo mundo vai passando das escalas, e é o momento que a gente está passando, né? Estamos ali na linha, né? Entre expiação e provas e regeneração. Conduzindo seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, porquanto o infável amor de Deus e ninguém deixa de amparar, ensejando-lhes oportunidade de refazimento e de evolução. Nesse inevitável esforço estaremos todos empenhados, experienciando a vivência do amor em todas as expressões, formando um contingente harmonioso e encantador. Ninguém que se possa eximir desse dever que nos pertence a todos, individual e coletivamente, porque o reino de Deus está dentro de nós. É necessário ampliar-lhes as fronteiras para o exterior, dando lugar ao paraíso anelado que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. A realidade que somos, espíritos imortais em essência, tem sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico, que poderia não existir, sem qualquer prejuízo para o processo de evolução. Nada obstante, quando o Criador estabeleceu a necessidade do desenvolvimento nas organizações fisiológicas, a semelhança da semente que necessita dos fatores mesológicos para libertar a vida que nela jaz, razões ponderosas existem para que assim aconteça, facultando-nos percorrer os degraus que nos levam ao infinito. Todos nós estamos aqui evoluindo, né? Tanto o planeta está evoluindo, como nós individualmente estamos evoluindo. E aqui fala, né, no contexto geral, dessa ajuda que esse ser foi lá passar, né? Foi passar o projeto que ele tinha dessas novas almas que estariam encarnando no planeta Terra para ajudar, né, na evolução do planeta, né? Novamente fez uma pausa em a narrativa, ensejando-nos reflexionar e projetar as informações, de certo modo, algumas conhecidas e outras em primeiro plano, enquanto vibravam peculiaridades, ondas da paz e da alegria. Olhando em volta, notamos os semblantes dos sementes envolto em discreta claridade, decorrente da alegria que exercioravam, da esperança de também poder contribuir em favor da nova era. Continuou com a mesma tonalidade musical e esclareceu. Vamos ver o que Orion comentou depois, né? Qual seria então a razão por que deveriam vir espíritos de outro orbe? Por que vir espíritos de outros planetas, né, de um outro planeta? Para o processo de moralização do planeta. Por que precisaria dessa ajuda? Né? Que quer dizer, não poderia evoluir sozinho? Os seres humanos, por que precisaria dessa ajuda? Primeiro, porque não tendo vínculos anteriores como defluentes das existências perturbadoras, não enfrentariam impedimentos interiores para o processo de doação. Para os reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal, que têm interesse em manter o atraso moral das comunidades, a fim de explorá-las psiquicamente em perversos fenômenos de vampirização, de obsessão individual e coletivo. Seriam como se fossem estrangeiros em terras preparadas para a construção do progresso, fazendo-nos por amor, convocados para oferecer os seus valores adquiridos em outros planos, facilitando o acesso ao desenvolvimento daqueles que são os nacionais anelantes pela felicidade. Ou seja, que vai que não teria ligação direta, né? Não estaria preso naquele vínculo de reencarnações, né? Então não teria a ligação com os seres daqui. Então seria mais fácil para eles passarem esse avanço moral para os seres que habitam a Terra, né? Segundo, porque mais adiantados moralmente, uns podem contribuir, por exemplo, como edificantes capazes de silenciar as forças da perversividade e obstaculá-las com os recursos inexcedíveis do sacrifício pessoal, desde que as suas não são aspirações imediatas e interesseiras do mundo das formas, enquanto outros estarão vivenciando uma forma de exílio temporário por serem desenvolvidos intelectualmente, mas ainda necessitados da vivência do amor e em contato direto com os menos evoluídos. Sentirão a necessidade do afeto, do carinho, aprendendo por sua vez o milagroso fenômeno da solidariedade.
Tudo se resume, portanto, no dar, que é receber, e no receber, que o convida a doar. A fim de que o programa seja executado neste mesmo momento, em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, irmãos nossos, procedentes da nossa esfera, estão apresentando o programa a que nos referimos, de forma que, unidos, formemos uma só caravana de laboriosos servidores, atendendo às determinações do governador terrestre, o mestre por excelência. Aqui fala que várias, como se fossem as cidades astrais, né, vários planos espirituais, comunidades, igual eu falo aqui, né, comunidades espirituais próximas à Terra, cada um está preparando esse projeto para que pudesse enviar tudo de uma vez, né? Esses espíritos para que estarem encarnando na Terra, auxiliando no avanço do planeta. Então os dois motivos pelos quais teriam que ser então espíritos de outros orbes, outros planetas, então é a não ligação kármica aqui, né, de encarnações passadas aqui, de dívidas com outros habitantes aqui do planeta, então eles não teriam essa dívida, essa ligação. E segundo, pela elevação moral superior deles, que é o que faria com que eles conseguissem vencer aqui as forças, o que chamou aí de forças da perversidade, né? Que é muito difícil para os seres humanos aqui, ainda em evolução, lidar com a evolução dos outros também, né? Então, seres mais moralmente evoluídos, com uma evolução mais sólida, eles teriam mais força para conviver aqui com as nossas diferenças, as nossas dificuldades de evolução, essas forças da perversidade que ainda existem no planeta. Engraçado que você pode ver, né, que os espíritos que estão encarnando aqui na Terra, os que só estão encarnando aqui, mesmo que sejam mais evoluídos moralmente, em certo momento acabam adquirindo novas dívidas, vamos dizer assim, né? E acaba ficando preso novamente nas reencarnações aqui para pagar, entre aspas, né, aquilo que ficou de débito para ele, e acaba não conseguindo sair daqui, né? Acaba ficando preso aqui. E esse projeto é muito bom, porque pega pessoas, pessoas que vivem em outros planetas e encarnam aqui sem essa ligação, né? Então eles conseguem levar o projeto muito mais fácil. Aqui evolui mais rápido. Sim, o ser humano ainda tem aquele ditado, né, famoso de a carne é fraca. Então o corpo terrestre, a mente terrestre é fraca. Se uma pessoa que conseguiu evoluir, reencarnou várias vezes no planeta Terra, está numa encarnação em que, por exemplo, tem um cargo de poder para ajudar uma comunidade, quando ele se encontra ali no meio corrupto e tem uma oportunidade de também entrar em uma corrupção para adquirir alguma vantagem financeira, por exemplo, é muito fácil sucumbir a essa tentação de também se corromper ali. Então, às vezes um líder que veio para ajudar se corrompe porque está num meio ali corrupto também. Então, se esses espíritos benevolentes de outros orbes vierem para cá, como já estão vindo, então isso poderia mudar, porque eles seriam mais sólidos moralmente. E nos ajudariam a isso, né? Com os exemplos deles, a resistir à corrupção, à inveja, à maldade, à justiça com as próprias mãos. Então, realmente, nós precisamos de força para continuar no caminho do bem. Não é fácil para nós aqui, humanos, terrestres, nesse corpo humano, resistir a tudo isso, né? A tirar vantagem, né? A lei do mais forte, a tirar vantagem de uma situação. Então, isso indica o nível moral em que está o ser humano. Quem resiste a isso, quem consegue passar por esse tipo de prova, porque o poder, a riqueza, o status social, tudo isso também é um tipo de prova, não é só o contrário, né? Sim. Continuando aqui, ó. De todas essas comunidades seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa,
comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometidos. Ou seja, eles falam que vão procurar pessoas dentro dos centros espíritas, né, que são os que estão mais suscetíveis, eu digo assim, que entendem mais esse lado espiritual. Espíritas e acredito que espiritualistas. Espiritualistas, sim. Num geral, né? E aqui é interessante, fala do programa, por exemplo, por isso que a gente faz o projeto Mundo de Regeneração, como se fosse uma parte desse programa. Eu estava pensando aqui agora, é um jeito de divulgar, né? De passar essa parte do conhecimento do mundo de regeneração, como seria esse novo mundo. Esse livro todo se passa nisso, no como seria essa transição, né? Como funciona, o que está por trás de tudo isso. Você vê que tem um programa todo por trás desse. E esse projeto Mundo de Regeneração, nós com certeza, é uma coisa muito legal que a gente está fazendo, que ajuda bastante nisso. Uma gotinha nesse oceano todo. Imagina quantas gotinhas não tem por aí, né? Cada um fazendo a sua parte. Por isso é importante, né? As pessoas realmente se voltarem para ajudar no que podem, porque esse é o grande lance, né? Cada um fazendo um pouco e no final vira aí toda uma grande transformação, porque nessa época que vivemos não cabe mais vir um mensageiro, um salvador que vem com a mensagem e ele é que é sacrificado, apenas um sendo sacrificado. Por isso agora o trabalho está dividido em vários, em muitos, em milhares, né, milhões, cada um fazendo uma partezinha para no todo, ao juntar as pecinhas aí de todo esse enorme quebra-cabeça, o trabalho ser feito, né? A evolução chegar, ser impulsionada. E olha como a tecnologia tem um papel importante nisso, né? Imagina esse trabalho que as pessoas fazem hoje em dia, a gente pode levar para qualquer lugar do planeta. Sim. Isso aí ajuda muito. São isso daí. Muitas, e você vê que no lado espiritual também tem tecnologia. Tá vendo como é necessária a tecnologia? E uma coisa que eu estava lembrando aqui agora é que muitas pessoas às vezes falam sobre o contato extraterrestre, né? Porque os extraterrestres não se apresentam ao governo, às autoridades, porque não se mostram, né? Então olha só, nesse livro, Divaldo e Manuel Filomeno, né? Nos fala que eles estão se apresentando mais aos espíritas, aos espiritualizados, aos espiritualistas. Então eles estão se apresentando sim, mas a quem pode entender melhor esse objetivo de impulsionar o planeta. Sim, olha que interessante. E continua aqui, ó. Expositores dedicados e médiuns sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários preparatórios para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. As grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbações do orbe terrestre, em fase dos fenômenos climáticos, poluição, desrespeito à natureza, não se darão em forma da destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados um ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. A semelhança das ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais e os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, ó, tecnologia de novo aqui, tá vendo? Imprimindo novos textos de beleza que despertarão interesse, mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos. Ou seja, a escolha é nossa, né? E no que vamos focar nossa mente, pensamento e nossas atitudes. O que vamos procurar aqui no mundo? Vamos procurar estar ligados mais a notícias violentas, ao medo, à criminalidade, à inveja, ao egoísmo? Ou vamos procurar voltar nossa mente, nossas atitudes em buscar conhecimento, evolução, ajudar ao próximo no que é possível e principalmente ajudar a si mesmo, né? Se amar, se gostar, se cuidar. Então as provas para a nossa evolução, elas estão aí. E depende muito das nossas escolhas, principalmente do pensamento, no que nosso pensamento vai se voltar. Antes, porém, de chegar esse momento,
a violência, a sensualidade, a abjeção, escândalos, corrupção atingirão níveis jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, cardiopatias, cânceres, vícios, devarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral e ao equilíbrio. Frutos de paixões das criaturas que sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico pela vida. Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de o igualarem, irão combatê-los e padecendo de diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual no amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando ao prosseguimento. Todo pioneirismo testa as resistências morais daqueles que se atrevem a ser diferente para melhor quando a vulgaridade predomina. Tudo que é novo, né, incomoda, né, no começo, né? Sim. É difícil as pessoas aceitarem algo novo. E quando uma pessoa resolve por um caminho diferente, um caminho melhor, um caminho mais pacífico, um caminho mais benevolente, às vezes quem está ali ao redor dessa pessoa pode estranhar, né? Nossa, como você está mudado. As pessoas falam, né? E claro, há também aqueles que cobram atitudes diferentes, por incrível que pareça, né, dessas pessoas. Então, às vezes, quando você começa a despertar, é comum estar ali ao redor de pessoas que não vão entender bem esse seu momento, mas perseverando, não desistindo, buscando o conhecimento, o estudo, o recolhimento em oração, ao invés de tentar convencer os outros, bater de frente com os outros. Você ali com as suas atitudes, você vai acabar atraindo pessoas mais afinizadas com você, no mesmo nível de vontade de se melhorar. Na mesma sintonia, né? Sim, mas quando começamos a despertar, enfrentamos sim, às vezes obstáculos e questionamentos no próprio meio de amizade, de trabalho, de família, mas é só persistir, ter paciência, porque isso passa. É só também ali um momento de transição pessoal e tudo se harmoniza com o tempo. Isso, razão pela qual são especiais todos seres que se dedicam a experiências iluminativas e libertadoras. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando aparentemente haja uma conspiração contra os seus superiores propósitos. O modelo de seguir Jesus permanece, e a nova onda de amor trará de retorno ao apostolado os dias inesquecíveis das perseguições e do martirológico, que na atualidade terá características diversas. Já que não se podem matar impunemente os corpos como no passado, isso não implica que não se assequem acusações vergonhosas e se promovam campanhas desmoralizadoras contra eles, a fim de dificultar-lhes o empreendimento superior. Aqui fala de campanhas desmoralizadoras, ou seja, quando começam a atacar, né? Atacar, até sem motivo, pessoas que trabalham com, muitos chamam da luz ou com a espiritualidade, são muito atacadas, né? E a gente tem que... voltando até para um nível mais pessoal, também a pessoa que está ali despertando, procurando novos conhecimentos, também pode enfrentar ali entre seus conhecidos uma zombaria, escárnio, fazer pouco caso de seus estudos espiritualistas ou filosóficos, dessa busca de conhecimento, às vezes, por incrível que pareça, até a vontade de fazer um estudo, né? De fazer o bem, de fazer um trabalho voluntário, é criticado no meio em que a própria pessoa está. Sim. Mas tem que ser forte. Sim, né? não pode desistir. Tem que perseverar, porque vai sim ter um momento
em que você vai se libertar, né, dessas críticas. Isso não vai mais fazer diferença para você, o que falam de você. Se você sabe que o que você está fazendo é bom, é honesto, é digno, isso é o que mais vai contar. Então, ser paciente quando começar esse seu despertar, porque tem sim obstáculos, né? A própria literatura aí do Divaldo Franco está nos alertando sobre isso, tanto aos trabalhadores públicos quanto aos trabalhadores pessoais, aos trabalhadores de si mesmo, né? Fazendo essa reforma interna que o Espiritismo chama de reforma íntima. Sim, tanto o Divaldo como quem assistiu hoje em dia, isso porque é bom tecnologia, né? Hoje em dia tem o filme, né, do Divaldo. Quem não assistiu, assista para vocês verem um pouco da história dele. É muito atacado, né? Não só por seres encarnados, como desencarnados também. Ele era muito atacado pelo trabalho que ele fazia. E também Allan Kardec, né, quando estava fazendo a decodificação do Livro dos Espíritos, escreveu o livro, foi atacado bastante. A própria espiritualidade avisou. Antes de começar até a decodificação, né? Não vai ser fácil, mas estaremos com você. Esses dois filmes podem dar um ótimo exemplo, né, de um trabalho público que enfrenta obstáculos. Teve até livros queimados, né? O filme sobre Allan Kardec e o filme sobre Divaldo Franco. Sim. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar que já está reservado. Ou seja, é inevitável, nós vamos chegar ao nível do mundo de regeneração. E confirma isso, já está reservado esse patamar. E esse auxílio, esse movimento, né, que esses espíritos virão para cá, e já estão vindo, né, seria para isso, para alcançar esse patamar. Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao isolamento e à morte. Assim sendo, aqui ainda palavras de Orion, tá? Assim sendo, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, sigamos todos empenhados na lídima fraternidade, oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade, certos do êxito que nos está destinado. Louvando, portanto, aqueles que nos convidou, misericórdia solicitamos. E aqui ele encerra as palavras dele. Quando terminou Eloquentes para a nação, apresentava lágrimas dos olhos de que já não se atrevia a romper-lhes as comportas. O governador-geral da nossa comunidade cercou-lhes e o abraçou carinhosamente quando desejávamos todos fazer. Que bonito, né? Novamente o coral infantil entoou romântica balada totalmente desconhecida por mim, enquanto pétalas de rosas caíam delicadas sobre todos nós, desfazendo-se no contato conosco, exalando seu perfume especial. Ato contínuo conduzido pelo nosso administrador, o emissário retornou ao tubo de luz e diluiu-se delicadamente, se desfez, sumiu. Havia cumprido com o dever que lhe trouxera a nossa colônia. O mestre de cerimônias acercou-se da tribuna e encerrou a solenidade. Levantamo-nos vagarosamente, em silêncio, formando pequenos grupos, interessados em comentar a exposição, enquanto outros nos dirigimos ao estrado para manter conversação com os nobres membros da nossa comunidade e nos colocando à sua disposição. Identificados pelo amigo Ivon Costa, ele acercou-se do nosso governador, ensejando-nos longa e edificante conversação. E para encerrar aqui esse capítulo, os comentários prosseguiram por alguns minutos, quando então, à semelhança de outros assistentes, demandamos nossos aposentos. Oscar, Ivon e nós outros. E aqui encerra o capítulo 3, né, do livro Transição Planetária do Divaldo Franco. Mais um estudo nosso, né, Vanessa? Capítulo em que o pleiadiano, chamado Orion, visita a colônia e dá a notícia sobre os espíritos de outros planetas com uma moral mais elevada, estão reencarnando no planeta Terra, estão encarnados aqui no planeta Sim. Terra para nos ajudar nessa evolução. E o próximo capítulo vai ser o capítulo 4, e entraremos então falando dos roteiros terrestres. Promete bastante conhecimento aqui, capítulo 4 do livro Transição Planetária de Divaldo Franco. Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo. Continuaremos no próximo vídeo o nosso estudo. Inscreva-se no canal e deixe um comentário o que você está achando dessa leitura, do nosso estudo no livro Transição Planetária do Divaldo Franco.
Gratidão, obrigado Vanessa, mais uma vez nós dois aqui conversando com o pessoal do canal Mundo de Regeneração e até o próximo vídeo, né? Até a próxima.